correção da atividade que eu passei semana passada, tá certo? E em seguida vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Eu vou perguntando aos alunos, certo? Aí vocês vão habilitando a câmera e vão respondendo, ok? Na página 29 diz o seguinte: a palavra crise, né? Essa palavra crise que eu falei para vocês na aula passada, que está relacionado a quê? A crise econômica, a crise relacionada a dinheiro, a crise relacionado à doença, né, gente? A crise da desigualdade. Eu falei todos esses aspectos, certo? Para que vocês realmente entendessem o que é a crise. Então, vamos lá. A palavra crise possui vários sentidos. Pense e busque definir os sentidos para as situações abaixo, certo? Quem vai responder a primeira é o João Lucas. Crise relacionada à doença. Vamos lá, João Lucas, me dê uma comparação aí que você fez. Crise relacionada à doença. João Lucas? Por que, João Lucas, que você não fez o dever? Gente, olha o que eu falei para vocês, a história dos deveres. Mas mesmo que você não tenha feito, me responda uma compreensão sua, certo? A respeito de uma crise relacionada à doença. Pode desabilitar o microfone e falar. Crise relacionada à doença. Uma crise relacionada à doença. Sim. Seguir as ordens médicas, ficar seguro, alguma coisa assim. Como? Não entendi. Seguir as ordens médicas para você ficar seguro. Sim, sim, sim. Certo? Perfeito. Agora eu quero a Laura, crise relacionada à família. Falta de amor. Falta de amor. Gostei demais, viu, Lara? Perfeito. Agora eu quero a Joana, crise relacionada ao financeiro. A situação financeira. A tia, eu coloquei que era tipo falta de dinheiro. Sim, sim. Quando eu falo crise relacionada ao financeiro, eu realmente estou falando em dinheiro mesmo. É quando eu recebo meu dinheiro e não dá para mim resolver todas as contas da casa, né? Exatamente. Muito bem. A palavra-chave, né, que vocês estão falando. Júlia, crise relacionada à religião. Crise relacionada à religião. Falta de fé. Sim, sim. Falta de fé. Gostei. Ítalo, crise relacionado à afetividade. Crise causada por falta de afeto. Exatamente. Show de bola. Agora a próxima pergunta vai para a Gisele, certo? Na questão 2. O que significa dizer que a crise, enquanto ato de separar, distinguir, escolhe e interpreta e é inerente a toda atividade racional e caracteriza a ação própria da razão na capacidade crítica. Gisele, qual foi a sua resposta, meu amor? Aquilo na qual está inverso, dando uma distinção da diferença entre ambos. Perfeito. Perfeito mesmo. Muito bom. Ingrid, questão 3. Na questão 3 diz o seguinte: pense e responda, porque a crise é algo constitutivo da existência humana e da
reflexão filosófica. Ingrid. Porque é a realidade em que vivemos. Porque a realidade que vivemos é a existência, a filosofia da vida. Muito bom, muito bom. Lisa, certo? Na questão 4. As crises são facilmente resolvidas. Como você costuma lidar com elas? Na sua opinião, as crises, seja ela financeira, seja ela relacionada à doença, seja ela relacionada a financeiro, certo? Ela é fácil de se resolver. E como você resolve, né, uma crise? Como é que você consegue passar por uma crise? Eu tento esquecer, eu fico me distraindo com alguma coisa. Lisa, não entendi. Pode falar de novo? Lisa? Não entendi. Pode falar de novo? Ítalo, pode falar essa daí, Ítalo? Pronto, a Lisa está respondendo, né? Que ela fica assim destruída, né? Com as crises. Muito bem, Lisa, mas eu lhe pergunto, como é que você consegue resolver facilmente ou você custa resolver essa situação? Hã? Esquece, né? Vai deixando passar e acaba esquecendo. Muito bem. Maria Lúcia, a próxima pergunta diz o seguinte: como você se sente após a vivência de alguma crise? Como você se sente, Maria Lúcia, né? Em cima de tanta crise, de tantas dificuldades, como é que você lidar com essa situação? Tia, eu coloquei na minha resposta, eu coloquei: sinto-me preparada para enfrentar a próxima. Porque a cada crise que passa, eu me sinto mais fortalecida para enfrentar a próxima. Muito bom, muito bem. Gostei demais, certo? Da sua resposta. Vamos lá. E agora, vamos iniciar, né, o nosso novo conteúdo. Deixa só eu pedir aqui uma contribuição do José Matheus. Como é que você pode me falar, José Matheus, que você consegue lidar com as crises emocionais, crise relacionada à doença, crise relacionada ao financeiro? Como você consegue resolver, José Matheus? José Matheus, isso. Certo. Ele está dizendo que tenta não falar, ele tenta não pensar, né, nas crises. Mas, pessoal, infelizmente, né, é um assunto bastante pertinente, porque nós temos, sim, certo, que se preocupar com as crises. Nós temos, sim, que pensar nas crises para a gente conseguir resolver, conseguir passar por esses obstáculos. Certo? Então, vamos lá. O nosso conteúdo hoje, pessoal, ele está relacionado existencialismo. O homem está condenado a ser livre, que também é outra pergunta, certo? O homem, ele está, pessoal, ele é livre, certo? Mas não é porque ele é livre que ele não vai passar por crise, ele não vai passar por dificuldades, certo? Ele vai passar, sim,
por dificuldades. Ele vai tentar enfrentar, sim, as dificuldades. Cabe o quê? Ele buscar soluções, certo? Viáveis para a resolução, né, do problema. Então, vamos lá. Hidro, leia para mim essa parte aqui, dessa questão, da página 30. Existencialismo, o homem está condenado a ser livre. Ítalo? Oi, tia. Leia aí para mim na página 30, amor. Página 30, tia. Isso. Onde tem assim, existencialismo, o homem está condenado a ser livre. Apesar de sua fama de pessimista, o existencialismo, na verdade, é apenas uma filosofia que não faz concessões. Coloca sobre o homem toda a responsabilidade por suas ações. O escritor, filósofo e dramaturgo francês Jean-Paul Sartre, 1905-1980, maior expoente da filosofia existencialista, parte do seguinte princípio: a existência precede a essência. Com isso, quer dizer que o homem primeiro existe no mundo e, depois, realiza-se, define-se por meio de suas ações e pelo que faz com sua vida. Somos os responsáveis por nossa existência. Eu não escolho nascer no Brasil ou nos Estados Unidos, pobre ou rico, branco ou preto, saudável ou doente. Sou jogado no mundo. Existo. Mas o que eu faço da minha vida, o significado que dou à minha existência é parte da liberdade, da qual não posso me furtar. Posso ser escritor, poeta ou músico. No entanto, se sou bancário, esta é minha escolha. É parte do projeto que eliminou todas as outras possibilidades, escritor, poeta, músico, e concretizou uma única bancário. E, além disso, tenho total responsabilidade por aquilo que sou. Para o existencialista, não há desculpa. Não há Deus ou natureza a quem culpar por nosso fracasso. A liberdade é incondicional e é isso que Sartre quer dizer, quando afirma que estamos condenados a sermos livres. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto fizer. O existencialismo é o humanismo. 1933, página 15. Tia, o microfone da senhora está desativado. Ai, gente, tá. Obrigada. Muito bem, porque eu desabilitei para o Ítalo fazer a leitura e todo mundo conseguiu ler. Diz o seguinte: se o homem, primeiro, certo, existe e depois só faz por suas ações, ele é o projeto, é aquele que se lança no futuro, nas suas possibilidades de realização. Isto é, o homem é responsável por suas ações. O que você acha disso? Pessoal, presta atenção. O homem, certo? Ele existiu primeiro, certo? E ele que constrói certas ações dele. Aí eu pergunto para vocês, por que existe a crise? Quem gostaria de responder essa questão sem eu apontar? Por que existe a crise? Se o homem... Não, pode falar, amor. Por conta das ações. Perfeito, Sara. Por conta das ações. Certo, gente? É o que eu estou fazendo, certo? É que vai refletir no futuro, certo? É a mesma coisa quando eu digo hoje, certo? Hoje eu estou fazendo isso de errado. Amanhã vem as consequências. Excelente resposta, viu, Sara?
Muito bem. Muito bem, espero que vocês tenham realmente conseguido entender, captar a mensagem, tá certo? Então, vamos agora para a página 31, certo? Vou pedir a Joana para começar essa leitura que fala angústia e filosofia da existência. Olha a angústia, gente. Aí está falando a angústia do ser humano, a angústia do homem, certo? E está relacionado o quê? A filosofia, a existência do homem, certo? Joana, lê aí para mim essa parte, meu amor. Página 31. É só o primeiro parágrafo, tia? Em linhas gerais, podemos dizer que Kierkegaard considera a angústia como a consequência da liberdade. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Isso fica mais claro quando observamos a análise do filósofo sobre o conto que relata a queda de Adão. Como podemos constatar no livro Gênesis, Deus proíbe a Adão de comer o fruto da macieira. Porém, Adão não conhece o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que o experimentamos. Tio, o microfone da senhora está desativado. Eu desativo para não ter nem o ruído. Se você for analisar, quando eu falo da angústia, né, nós pegamos lá o início, né, da criação do mundo. Quando vocês observam, eu vou pegar aqui a fala da Sara, certo? Que o homem foi criado primeiro, certo? Beleza. Então, foi a ação do homem, certo? Que aconteceu as consequências, certo? Era tudo muito lindo e maravilhoso, certo? Adão e Eva eram nu no paraíso e eles não viam nada, não viam maldade em nada. A partir do momento que eles, né, realmente fizeram algo errado, tiveram, né, essa ação, aí veio as consequências que nós estamos vivenciando hoje, certo? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, trazendo aqui para a nossa realidade. Por que nós estamos vivenciando o que nós estamos vivenciando hoje? A pandemia? Quem aqui pode me falar uma coisa? Diane, eu acho que é isso. É por isso. Por que aconteceu a pandemia? Quem gostaria de falar? Um de cada vez, viu, gente? Precisa brigarem, não. Por que aconteceu a pandemia? Por quê? Será que foi alguma consequência? Será que aconteceu algo para que nós estejamos passando por toda essa situação? Joana, o que é que você acha? Tia, eu nem sei, assim, existiram, logo quando foi falado sobre essa questão do novo coronavírus, surgiram várias, eu poderia dizer teorias, várias pessoas que falaram que foi cientistas que fizeram com que esse vírus dominasse o mundo. A China quer dominar o mundo. Inclusive, o próprio ministro da Educação do Brasil publicou no início do mês passado um texto falando que a China queria dominar o mundo e tinha criado esse vírus para se alastrar, e uma das formas de dominar seria isso. No entanto, outras pessoas, na verdade, alguns cientistas falaram que foi por conta dos animais do mercado da China, né? Então, assim, já fica bastante difícil saber, eu poderia dizer em quem acreditar. Boa contribuição, Joana, mas vamos aqui, voltar aqui, certo? A minha culpa, a nossa culpa, certo? E também não deixa de ser ética, certo? O que acontece? O ser humano, ele tinha perdido, ele perdeu, agora ele voltou a encontrar a ética, certo? O cuidado com a higiene. Estava faltando. Todo mundo
Exatamente, Sara. A pandemia já existia há muito tempo, só que ninguém estava vendo. Pessoal, não existia mais o hábito das pessoas lavarem as mãos, certo? Você não existia mais a educação quando você ia espirrar. Você tentava espirrar em cima de uma pessoa, certo? Isso aí é consequência. Então, estava faltando, pessoal, essa conscientização, certo? Do seu cuidado pessoal, o seu cuidado dia a dia, a sua rotina da higienização com o seu corpo, certo? Com cuidado com o outro. Então, será que não foi preciso acontecer, certo? Toda essa situação para mim, para todos nós, certo? Tomarmos conhecimento de que tinha que mudar alguma coisa e eu mesmo estou, né, contribuindo para que aconteça tudo isso que está acontecendo. Então, pessoal, a angústia, a filosofia da existência é isso. É o que eu fiz, certo? Que está refletindo agora. Foi o que eu já fiz. A minha angústia, ela tem uma consequência. Eu já fiz e agora eu estou colhendo, certo? É nessa linha aqui. Sara, continue, meu amor, a leitura, que diz assim, dessa forma, a personagem... Dessa forma, a personagem do Gênesis não compreende as palavras do ser absoluto. E comprovamos que Adão, quanto ao que pode, não tem ideia alguma. De outro modo, estaríamos o que acontece habitualmente a pressupor, já que a consequência, isto é, a diferença entre o bem e o mal, afirma Kierkegaard. Muito bem. Continua, Sara. Adão não sabe que... Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar Deus, dado que seu estado é de ignorância. Qualquer palavra que o Supremo disser será ininteligível para Adão. Assim, Adão não sabe que comer a maçã é um ato proibido. Mais que isso, Adão não sabe o que é pecar. Não devemos esquecer que a personagem está em um estado de inocência, visto que desconhece o significado da palavra pecado. Continua? Pode continuar. Para que o indivíduo se torne culpado, ele deve primeiramente perder sua inocência. O filósofo demonstra essa relação quando diz que a inocência está presente sob a ignorância do indivíduo e se descobre quando este peca. Quando o indivíduo comete o pecado e se torna dessa maneira culpado, então, nesse momento, percebe que antes fora inocente e que nada fará com que ele retorne ao estado anterior. Ora, a inocência é ignorância, portanto, não se sabe que está naquele estado. Exatamente. Então, o que acontece? Enquanto o Adão, né, enquanto ser humano, ele está indo pela linha do raciocínio, certo? Da liberdade dele, ele não vai ver as consequências, o problema, as dificuldades. Não, ele não vai. Agora, a partir do momento que ele começa, certo, a fazer algo errado, certo? Aí, para outra linha de raciocínio, aí o que acontece? A coisa começa a desandar. Aí chega a angústia, certo? Chega aquele desespero, por que está acontecendo isso? Porque essa angústia aconteceu porque eu busquei, porque eu construí para que realmente acontecesse algo para, né, comigo, para a minha realidade, certo? Tudo é consequência, pessoal. Não existe nada sem consequência. Tudo tem a consequência. Suiane, continue, meu amor. Sim, Sara, sim. Muito bem, Sara. Gostei do seu ponto de vista. Oi, Suiane. Pode ler, meu amor. Continue. Suiane tá rouca, né? Não tá dando certo. Muito bem. Deixa-me ver. Júlia, pode fazer a leitura, Júlia? Oi, tia.
Continua aí, amor, onde a Sara parou. Nesse sentido, encontraremos o surgimento do sentimento da angústia. A angústia será a resultante da inocência, Kierkegaard afirma que existe no sentimento de angústia uma falta de determinação, a relação que ainda não se estabeleceu ou o espírito que não determinou. Tudo isso traz consigo a sensação de um vazio, um nada resultante da falta de algo determinado. A angústia guardará também uma ambiguidade. Como expressão da ignorância, a angústia surge em Adão no momento exato em que Deus faz a proibição. Aí vem também, pessoal, o questionamento, certo? Se era para me fazer isso, vem o sentimento de culpa, e quando vem o sentimento de culpa, vem a angústia, vem o vazio, certo? E esse vazio é o meu pensamento. Será se era para mim ter feito isso? Certo? É esse pensamento que fica, certo? Aquela angústia, aquele desespero, algo que era para mim ter feito que eu não fiz, certo? Muito bem. Continua, Letícia. Maria Letícia. Maria. Deixa eu tá um, perdi. Maria Letícia. Tia, Oi. tá onde? Quando isso acontece, vemos que o personagem fica diante da sua ignorância. Ele não entende que Deus lhe fez. Adão tem diante de si mesmo o possível, fazer o que Deus manda ou não. Mas Adão não sabe o que Deus quer. A personagem é ignorante. Assim, notamos a angústia surgir em Adão, adquirindo um aspecto ambíguo que contém essa relação entre incerteza, liberdade e culpa. pode continuar do outro lado. Deus quer. Na angústia, encontramos a ambiguidade, que é esse nome aqui, registra da seguinte maneira. A angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Isso porque na angústia o indivíduo não perdeu sua inocência, todavia também não é completamente inocente. Quando Deus proíbe Adão de comer o fruto, ele fica nessa situação totalmente incômoda. Pode fazer algo, mas não sabe o que significa. Neste aspecto, a inocência aparece como uma coisa que foi perdida, visto que a liberdade mostra ao indivíduo que ele pode fazer algo e que este poder já é um conhecimento, consciência da liberdade. No entanto, a perda da inocência não se torna completa porque o indivíduo não sabe o que pode fazer. Perfeito, amei a sua leitura. É a mesma coisa, pessoal, quando você perde a sua liberdade, certo? Que eu já trabalhei com vocês, a liberdade é libertinagem, certo? Liberdade é quando eu tenho direito de expressão, tenho direito de ir e vir, certo? E libertinagem é quando eu quero fazer algo errado, certo? Eu sou liberta, então eu posso fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Você não pode matar, você não pode roubar, certo? Você tem que ter seus direitos, mas também você tem que ter seus deveres, certo? Então, a partir do momento que você quer só os seus direitos e não quer cumprir os seus deveres, certo? É complicado. Por quê? Porque a sua liberdade, ela vai ser o quê? Diminuída. Porque você está querendo perder a sua liberdade, certo? Você. Sim. Você não pode fazer. Você não pode ir contra a lei. Você não pode, como é que se diz? Passar por cima das regras. Muito bem, gostei da opinião, certo? Natália, continue, meu amor. Natália, a angústia. Oi, tia. Continue aí, amor. A angústia parece.
Peraí, tia. Tá certo, meu amor? A angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer a maçã. A consequência disso é o pecado. Desrespeitar a ordem divina é pecar. A partir desse momento, podemos notar que Adão é livre para o pecado. O pecado pode se estabelecer, tornar-se concreto. No entanto, a responsabilidade é do indivíduo, ou seja, a transformação da possibilidade para a realidade do pecado é realizada pelo indivíduo. Quando o homem toma consequência desse fato, então ele sentirá a angústia. Exatamente. A partir do momento que eu estou percebendo, certo? Que eu estou perdendo a minha liberdade, aí eu venho o quê? A minha angústia, certo? A partir do momento que eu não cumpro com as regras da minha casa, certo? Eu vou contra as regras da minha mãe, da minha família, eu começo a ficar o quê? Angustiada, triste, desesperada. Mas a culpa é de quem? Minha, certo? A culpa é inteiramente sua, certo? De mais ninguém, ok? Ian, continua, Ian. Esse sentimento Ian. Ian. Laura. Pode continuar, Laura. Laura. Por que, Laura? Lavínia, pode continuar? Posso. Continua, meu amor. Esse sentimento se mostra intrinsecamente ligado à possibilidade. Como vimos, somente quando Adão está diante do possível, ele sentirá a angústia. Essa probabilidade surge depois da proibição divina. Existe aqui a liberdade, escolher entre comer a maçã ou não. A angústia religiosa é a angústia do indivíduo que tem a consciência da possibilidade de pecar. O pecado depende do indivíduo e o gênio religioso tem a consciência desse fato. O gênio está diante de si, solitário, pois sabe que pecar é uma ação realizada por ele mesmo e, dessa forma, sente-se angustiado. Nesse sentido, volvendo-se para o interior de si mesmo, o gênio religioso descobre a liberdade. Ele sabe que pode desrespeitar os mandamentos de Deus, portanto, teme a culpa e a si mesmo. Ele sabe que é livre, sabe que o destino não é importante e que só aquele livre arbítrio pode o salvar ou o condenar. Assim, encontramos também a interioridade, pois vemos, nesse caso, o indivíduo tomando a consciência de si e a ineficácia da busca de algo exterior. É exatamente nesse ponto que surge a angústia no gênio religioso, visto que o indivíduo está só, não há onde de se apoiar a não ser em si mesmo. Exatamente. Aí, quando você fala da angústia, certo? É que você pensa, que você vai refletir, que você tem que ter você como um apoio, você mesmo. Você tem que se apoiar em você mesmo, certo? Para que você não consiga fraquejar mais do que o que você já está, né, se destruindo. Essa angústia, essa filosofia da existência, certo? Então, pessoal, esse é o conteúdo, certo? Um conteúdo riquíssimo, né? Que esse livro está trazendo para vocês. Angústia e Filosofia da Existência é aquele conteúdo que realmente todo ser humano precisa conhecer, precisa estudar, precisa entender, certo? E a atividade de casa de vocês, certo? Está na página 34 até a página 36. Sendo que a 36, vocês vão responder a 34, a 35 no livro mesmo, certo? Vão copiar, vão responder no livro, tirar a foto e colocar lá, que eu já coloquei lá a atividade também, certo? Sendo que na página 36, vocês só vão responder a questão 7, certo? E na questão 7 diz o seguinte: escolha um colega de classe ou algum familiar, certo? E faça uma entrevista com ele. Em seguida, reflita sobre as respostas e, de modo sintético, faça um texto
sobre a sua análise da entrevista. O que vocês vão fazer? Prestem atenção. Esse daqui é no caderno. Vocês vão fazer a entrevista. Depois que vocês colherem todas essas questões, essas respostas, diz assim, o que você entende por angústia? Aí a pessoa vai responder. O que você faz para resolver essas angústias? Depois que você tiver coletado todas essas informações, você não vai colocar para mim em forma de perguntas e respostas. Você vai fazer para mim em forma de um textozinho. Aí, tia, quantas é curto, certo? Fica a critério de vocês. O que eu quero é que vocês me apresentem em forma de texto, certo? Eu não quero perguntas e respostas. Eu quero em forma de um texto, ok? Dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo claro sobre angústia, sobre filosofia? Pode dizer, João Lucas, qual a dúvida? Qual a dúvida que você ficou? Ah, João Lucas, nenhuma. Que bom, né, João Lucas? Então, pronto, ficou claro, né? A página 34 e 35, vocês vão responder no próprio livro, tira a foto e envia no Classroom, certo? A página 36, vocês vão primeiro, né? Escolher uma pessoa, pode ser da sala de vocês, pode ser de um familiar. Vocês vão coletar todas essas informações. Em seguida, vocês vão criar um textozinho e me enviar também lá no Classroom, certo? Então, pessoal, a nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado da aula, aproveitado, e na próxima semana, certo? Continuamos com esse mesmo conteúdo, Filosofia da Existência, certo? Beijo, pessoal, e até a próxima aula. Agora vocês vão para o intervalo, tá certo? Tchau, tchau.